Merhaba arkadaşlar. Pois é, Merhaba arkadaşlar, que significa... Olá, amigos. Pois é, sejam muito bem-vindos ao nosso programa de... React. Pois é, que nós reagiremos aos momentos mais altos das ministrações do... Fazendo menção do Ministério Águas Vivas. Na página do Facebook. Pois é, então esse programa começa agora, mas terão vários outros vídeos. Então nos verão aqui mais vezes para reagir a outros vídeos. Então serão 10 minutos exatos de reação de um dos grandes e extraordinários momentos da ministração do dia 25 de junho. Pois é, será interessante, então fiquem ligados. Fiquem ligados, mas não só nesse vídeo, mas no canal em si. Se inscrevam no canal. Por favor. Deem um like nesse vídeo para que o YouTube continue recomendando. Ativa o sino das notificações. Deixe seu comentário. Interaja do jeito que você quiser. Mas continuem ligados nesse canal porque nós temos muito para oferecer para vocês. Exato. Então vamos ao vídeo. Vai lá, dá o play, por favor. Possuo riquezas, possuo bens, possuo tanta coisa que depende de mim. Por que eu vou me... Aleluia, corabahai. Eu não posso tomar decisões precipitadas. Eu vou orar ao mesmo Deus que me falou, faça a tua mala e vai. Ainda com medo, eu vou orar para Deus. Muitos casamentos, muitas situações que nós estamos vivendo hoje em dia. Aleluia. Estamos vivendo, estamos tomando decisão em base às nossas próprias decisões. Mas o Senhor está falando aqui para nós, assim como o Zau, ele falou, eu tenho responsabilidades. Eu tenho um monte de coisa por mim atrás. E ele temeu. Ele temeu, então começa ele a formar, se prostra e começa a orar. E nisso ele vai lembrando a Deus da promessa. Porque no meio de onde você está aí, vai acontecer muita coisa, igreja. No meio da palavra que o Senhor nos libera, até a promessa, é coisa nesse meio. E que muitas das vezes você vai ficar dividido. E Saul e Jacó também se encontrou dividido. Como é que eu vou, como é que pode? Se Deus me fala para ir, agora o meu irmão está vindo ao encontro de mim. Eu acho que para as pessoas que não assistiram 1h20 da ministração, acho que precisamos de dar um pouquinho de contexto. Rafael, o que você lembra da história de Esaú e Jacó? Bom, é uma história de dois irmãos onde houve muita enganação, né? Então, Esaú ia receber ali a primogenitura e Jacó se fez de Esaú para o pai e acabou recebendo por Esaú, e depois Jacó viveu uma vida fugindo de Esaú. E sim, basicamente a história resumida é isso. Esaú vendeu a sua por um prato de sopa. Por um prato de lentilha. Sopa de lentilha. É a minha favorita, inclusive. Então sim, ele vendeu por um prato de sopa de lentilha e depois disso de Jacó ter ido no lugar de Esaú, ele fugiu. Ou seja, depois desse evento eles nunca mais se viram, não houve mais contato entre os dois irmãos. Um ponto interessante dessa ministração é que no processo que Jacó fugiu do ponto onde ele estava para o ponto onde ele foi sem absolutamente nada. Apesar dele ter a bênção da primogenitura sobre a vida dele, que ele usurpou, ele foi sem absolutamente nada. E a pastora Sandra aqui nesse ponto, ela fala no reencontro entre os dois irmãos, Jacó menciona o fato dele já ter conseguido um conjunto de riqueza. Eram animais, eram famílias, eram servos, um conjunto de estruturas que ele menciona nesse ponto. Que ele, olha, antes, se eu fosse me encontrar com os meus irmãos, ou melhor, com meu irmão, seria eu sozinho, eu e a minha vara sozinho. Mas agora, considerando esse monte de pessoas que está atrás, então nós vemos esse ênfase que a pastora Sandra coloca, considerando a gravidade da situação, né? Você já não está sozinho, agora tem um monte de pessoas que dependem de você, que dependem da tua vida. Então a pastora Sandra tem esse... vamos para cima. Soube que ele tem um exército grande. Eu já soube que ele tem um grande
exército. Eu já soube que ele tem um exército poderoso. Ele começa ali, nós começamos a ver aqui. 400 soldados, né? 500 soldados. Ele começa, né? E ele começa a mudar a realidade através do poder da oração, né? Começa a mudar a realidade no poder da oração. E vai, né? E vai, então, ao encontro do irmão dele, né? Que tinha um pendente do passado que precisava resolver. Porque algumas coisas na nossa vida, às vezes, a gente deixa parado. Mas eles estão mesmo parados. Eles estão mesmo parados, esperando que nós nos levantamos com uma atitude para resolver. Ele está dizendo aqui: depois de passar ali a noite, escolher entre os seus rebanhos um presente para o seu irmão. E ele vai escolhendo um presente para o irmão, né? Não, Senhor, eu creio que ele estava ali, não, que o meu irmão possa aceitar esse presente, para ir em diante a o irmão, né? Escolheu o presente, escolheu as coisas, designou cada rebanho, porque você vê aqui um homem cuidadoso. Ele cuidadoso. Porque a Bíblia nos fala que nós vamos deixar a herança para os nossos filhos e para os filhos dos nossos filhos. Então, como ele não sabia o que ele iria encontrar, ele também se preveu, né? Começou a se prevenir, levou presente. Amém? Ele começou a se prevenir, começou a tomar decisões. Vocês estão me ouvindo ali, igreja? Eu espero que vocês estejam. Começou a tomar decisões para que não naquele encontro tudo não se viesse a perder, caso Esaú não tivesse tratado por Deus. Caso Esaú viesse com exército contra ele, ele começa a separar. Ele começa a separar. Eu não sei quem está entendendo, porque eu também ainda não estou entendendo. Depois vou entender também quando eu ver novamente. O Senhor está falando aqui conosco. E ele começa a separar. Por quê? Tu não podes tomar como comum aquilo que conquistaste, aquilo que Deus te deu, que você conquistou com força e com suor. Até mesmo quando aquilo foi no meio de dor. Porque nós sabemos que ele foi no meio de dor. Ele trabalhou 14 anos por uma mulher. Ele trabalhou... Por favor. Nesse ponto aqui, eu gostaria que comentasse essa frase que a pastora Sandra colocou. Você não pode tomar como comum algo que você conseguiu, algo que você conseguiu com muito esforço. Bom, assim como o exemplo que a pastora Sandra deu aqui de Jacó ter lutado 14 anos só por uma das esposas, porque ele tinha 2 esposas, se não me engano. Então, realmente, como foi dito na pregação, você não pode tratar como comum aquilo que você lutou. Por quê? Porque não foi algo que só assim, que veio fácil. Você lutou por aquilo, você se esforçou por aquilo, você suou por aquilo, você chorou por aquilo. Ou seja, Jacó não poderia simplesmente, vou me encontrar com meu irmão. É capaz que ele esteja com muita raiva de mim. Ele tá vindo com 400 pessoas só pra se encontrar comigo. Então, eu sei o que fiz. Então vamos lutar, né? O que nós podemos fazer aqui? Tá bom que eu tenho uma esposa, tenho gado, tenho tudo, tenho filhos, mas eu fiz algo de errado, então não vou lutar por isso porque ele tem razão. Bom, se Jacó tivesse esse posicionamento, é provável que ele não teria. Primeiro, a pastora Sana também falou do problema. O problema não vai se resolver se você não ir lá e resolver o problema. Ele tinha um problema com o irmão dele. Ou seja, se ele não se levantasse
e orasse e cuidasse, como a pastora disse, nós aqui vemos já outro Jacó. A gente não vê o Jacó que saiu fugindo, a gente vê um Jacó que tá aqui. Bom, eu fiz algo de errado, fiz, mas se eu chegar no meu irmão com um ato de redenção, se eu chegar no meu irmão arrependido e mostrar pra ele que eu não sou o mesmo homem, talvez o problema vai ser resolvido, talvez ele vai ter misericórdia de mim, e não só, até não de mim, das pessoas que eu tô, das pessoas que eu sou responsável, de todos os meus filhos, todo o meu gado, tudo, porque isso não vai ficar pra mim no fim do dia, vai ficar pra eles. Ou seja, você não pode tratar aquilo que você suou, chorou, só você sabe, como algo comum, e não lutar por aquilo até o fim, não defender aquilo até o fim. Pois é, pegando essa deixa da Rafaela, eu terminaria dizendo que diante de uma situação conturbada ou não resolvida, não fazer nada não é uma opção. Então acho que podemos prosseguir na última parte do nosso... 14 anos para uma mulher. E tu fazes ideia o que é trabalhar, porque ele foi enganado. Trabalhou 14 anos por uma mulher, né? E ele sabe, não é o que ele começou a ter o mesmo sentimento que Esaú teve quando foi enganado na prova. É por isso que eu falei aqui que a gente não aprende a lealdade sendo, assim, a gente aprende sendo leal, mas quando aprende mesmo com o Senhor. Porque algumas coisas que Esaú está fazendo aqui, ele está fazendo com base também aquilo que ele aprendeu, não é? Com Labão. Com Labão, que Labão o roubou, com Labão, porque você vai ver no Gênesis 30 e 31, ele vai falando tudo para as esposas dele, que Labão, ele vai manifestando tudo aquilo que Labão havia lhe feito naqueles anos que ele morou ali. Tá entendendo? Só que ali estava no meio do caminho, quando ele estava indo encontrar Esaú, aqueles sentimentos, aquele aprendizado, era hora de pôr em prática, mas ele teve que colocar sabedoria. Eu não posso simplesmente, só porque eu errei como meu irmão, eu vou colocar tudo a perder agora. Ele foi separando com medo, abriu-se para o medo e a angústia, e foi separando tudo. Porque se ele está forte, se ele vir contra mim, eu pelo menos estou preparado. A minha família, parte da minha família não será. Então muitas das vezes é isso que a gente tem que pôr na balança. Não é? As decisões que nós temos que tomar, tanto nós como mulheres de Deus. Amém? Mulheres de Deus, falo aqui para nós mulheres, aquilo que nós precisamos tomar. Nós agora não estamos tomando só uma decisão vaga. Nós estamos tomando uma decisão que já carrega um certo nível de glória, um certo nível de peso. E nas decisões que estamos tomando já está escrito nosso filho, nosso marido, a nossa nação e um monte de coisas. Aleluia. Então esse homem estava ali, estava aí, nesse ponto. E deu que tudo correu bem. E deu que nesse encontro tudo correu bem. Tudo correu muito bem. O Esaú também prosperou. Deus prosperou a vida dele. E ele também perdoou o irmão. Foi uma coisa muito acho que o restante, não o restante, né? A continuação da ministração está disponível no Facebook e nós vamos deixar o link na descrição. Mas antes, claramente, vamos fazer um breve comentário dessa última parte, né? Quer dizer que no final, diante de tudo isso, a pessoa que perdeu a primogenitura, a pessoa que recebeu a sopa de lentilha, reconciliou-se com Jacó. E conseguiu prosperar sem precisar ficar correndo atrás do irmão. Então, isso é bem interessante porque o apóstolo Paulo fala sobre o ministério da reconciliação e nós podemos ver essa figura um pouquinho manifesta em Esaú, porque uma pessoa, por exemplo, se a Rafaela dizer, se eu fizer algum mal na Rafaela, por exemplo, a Rafaela dizer que havia o meu encontro com 400 homens, o que eu vou achar disso? O que eu vou achar? Ela quer me eliminar. Exatamente.
É isso aqui. Daí ela está vindo com um exército que claramente não vem em nome da paz. Mas aparentemente o tamanho não foi documento e o resultado foi completamente, enfim, foi a manifestação, acho que da graça, quantos anos atrás, milhares de anos atrás, um acontecimento que apontou ao Ministério da Reconciliação de uma forma extraordinária. Tem mais alguma coisa a dizer, Rafaela? Não tenho. Então, por favor, faça os nossos pedidos finais. Bom, nós deixamos aqui a recomendação que você assista essa ministração do início até o fim, porque com certeza você vai receber muitas chaves, muita palavra, você vai aqui se sentir uma pessoa nova. Não sei qual é a situação que você se encontra, se você é o Jacó, se você é o Esaú, se você é a família, mas com certeza você vai receber bastante coisa de Deus. Deus vai falar muito com você através dessa ministração. E novamente, se você não quer só receber dessa ministração, mas muita coisa de nós, se inscreva no canal, gente. Não Por é muito favor, isso é difícil. extremamente E importante. é literalmente de graça. Você Pois é. pega lá, sinal, aquele coisinho vermelho, aperta, tá cinza, tá inscrito. Assiste lá também os outros vídeos, né? Disponíveis Exato. no Você ainda canal. aperta lá no botão das notificações para você saber quando é que a gente postou. Exatamente. E dê like nesse vídeo, dê like nos outros vídeos, comenta, compartilha. Faz tudo o que você puder fazer, tudo o que você quiser fazer, desde que você se inscreva nesse canal. Eu prometo que vocês não vão se arrepender. Pois é. Muito obrigado, agradecemos pela sua audiência e é isso. Deixe-os a cadastrar.